Porque a gente tem mais uma entrevista aqui no nosso estúdio. O cardiologista e presidente do Instituto do Coração, Roberto Khalil, veio aqui até a CNN para falar com a gente sobre esse dia tão especial. Dr. Roberto Khalil, antes de mais nada, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de ouvir do senhor o que o senhor conseguiu acompanhar da reunião da Anvisa e como é que o senhor acompanhou principalmente as ressalvas feitas às duas vacinas. Eles deixaram bem claro, há ressalvas serem feitas às duas vacinas, tanto a de Oxford quanto a Coronavac, mas elas são seguras, podem ser usadas, são eficazes para proteger a gente do coronavírus. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, obviamente todos nós acompanhamos, e o importante é sempre ressaltar que o único tratamento para o vírus, a única maneira de proteção contra o vírus é a vacina. Não existe medicação até o presente momento que você possa combater o vírus. O que nós fazemos são tratamentos para amenizar a agressão do vírus, que, como nós sabemos, é extremamente agressivo. Na minha opinião pessoal, estamos numa fase pior do que a do ano passado, com aumento da contaminação, aumento do número de doentes, principalmente, aumento das mortes e os hospitais entrando em colapso. Então, além das medidas protetivas que deverão serão determinantes para a contenção dessa contaminação do vírus, que é uso de máscara, distanciamento social, aglomerações, nós não tivemos esse auxílio, digo, da população, porque por isso que estamos numa fase, na minha opinião, pior até do que o ano passado. Como disse, os hospitais entrando em colapso, as mortes estão aí aumentando e o índice de doença também aumentando. Porém, a única arma é a vacina, como nós ressaltamos até nos últimos meses isso, né? E o fato de hoje, de termos a aprovação da vacina, como disse, a vacina qualquer que seja, né? E aprovada pela Anvisa, que é um órgão extremamente competente, nos trará o quê? Nos trará a diminuição da incidência de contaminação e também a diminuição da letalidade e morbidade da vacina. Menos pessoas, mesmo que você se infecte, você terá menos consequências graves, ou seja, vai diminuir a hospitalização e diminuir, obviamente, a letalidade, as mortes, mesmo que você se contamine, a pessoa tendo sido vacinada. Então, fundamental, evidentemente, você agora, já a partir de hoje, vacinar o maior número de pessoas que se puder nesse país. Doutor Roberto Khalil, essa mensagem que o senhor traz de saída é muito importante. Essa é uma batalha que nós, comunicadores, os médicos, estamos todos travando diariamente a respeito dessa falácia do tratamento precoce. Então, a vacina é, neste momento, a nossa melhor aposta. Doutor, eu vou pedir, então, inclusive ancorado nisso que o senhor está informando, pedir para o senhor aguardar um instantinho, porque nós vamos chamar agora o Matias Brotero, que traz notícias sobre a vacina de Oxford. Nesse momento, nós só temos 6 milhões de doses da Coronavac. São Paulo já ficou com 1 milhão, a parte que lhe cabia. Ou seja, a gente está precisando agora. O Matias nos ouve. Matias, muitíssimo boa noite. Bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no nosso CNN pela vacina. O ministro Eduardo Pazuello não quis dar uma data, mas o Instituto Serum falou aí, né, Matias? Você que está na Índia, em Mumbai, traz as informações para a gente. É isso aí, Daniela. Boa noite a vocês e todos que acompanham a CNN Brasil. Bom, o Instituto Serum da Índia, que é responsável, né, a gente sabe, pela produção de 2 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, acredita que essas doses, esses imunizantes, devam ser enviados ao Brasil em 2 semanas. Pelo menos é isso que disse o diretor e fundador do Instituto, Adar Poonawala. Ele falou isso ao periódico The Times of India, isso na sexta-feira passada. Agora, a gente ressalta que o governo pensa de um jeito diferente, né? Na semana passada mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já havia dito, isso na sexta-feira, que o voo brasileiro saindo do Recife
específica, aquele voo com vários contêineres refrigerados. Esse voo sairia num período de 2 a 3 dias. Ele disse isso na sexta-feira, então a gente acreditava que a aeronave estaria aqui na Índia no começo dessa semana. Então, são informações contraditórias em relação ao que diz o Instituto Serum da Índia e o presidente Jair Bolsonaro, agora também o ministro Eduardo Pazuello. Daqui a pouco a gente até vai ver um trecho do que ele falou. Agora, esse clima de incertezas está ancorado também justamente no momento do começo, do início da campanha nacional de imunização na Índia, que a gente mostrou aqui na CNN, começou no sábado. A gente lembra também de uma apuração que trouxe a analista de política da CNN, Thais Arbex, de que havia um temor de uma revolta política caso essas doses fossem enviadas justamente ao Brasil, justamente nesse período inicial da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 aqui na Índia, até por isso seriam postergadas. Postergadas foram, a gente lembra que em 2 circunstâncias, né, a aeronave brasileira estava pronta para sair na quinta-feira, depois na sexta-feira, agora virou uma caixinha de surpresa, o Instituto Serum da Índia falando que em 2 semanas, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou hoje numa coletiva que é muito provável que a entrega seja organizada para o início dessa semana novamente. Vamos ver então um trecho do que disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nós adquirimos e pagamos 2 milhões de doses por intermédio da AstraZeneca de uma fábrica indiana, Serum, e documentos de importação e exportação com data para o dia 16. Foi por isso que nós marcamos a data de apanha. Numa conversa, ainda no nível diplomático, ficou claro que a Índia iria começar a sua vacinação no sábado, dia 16, ontem. Que seria interessante que essa saída das doses da Índia acontecesse após o início da vacinação, 1 dia, 2 dias após o início da vacinação. Então, hoje é o primeiro dia após o início da vacinação. É muito provável que a gente consiga coordenar essa entrega agora para o começo da semana. São informações conflitantes. Super, para variar, né, Márcio? A gente agora vai seguir no trilho da notícia, tentando monitorar na Índia com o Matias e aqui no contato permanente com o Ministério da Saúde, quando é que finalmente chegarão essas doses, se é que chegarão. É importante a gente lembrar que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes e que começou ontem a vacinar sua população, ou seja, não é o melhor momento. Mas é importante lembrar também que o Brasil fechou com Oxford e o AstraZeneca, o laboratório por trás dessa vacina, quando? Em junho já começaram as tratativas, as conversas do Ministério da Saúde com Oxford. A vacina de Oxford é a nossa primeira opção pelo Ministério da Saúde. E é de estranhar que esteja demorando tanto para a gente receber não apenas as vacinas, mas também os insumos para a fabricação das vacinas pela Fiocruz. A gente precisa lembrar que, na verdade, foi a única aposta, foi a única vacina que o governo federal botou dinheiro, além daquele consórcio chamado COVAX, mas apostou tudo na vacina de Oxford e não chegou. Nós estamos começando a imunização em território nacional com a Coronavac. E, inclusive, sobre isso que eu quero falar com o Dr. Roberto Calil, cardiologista, presidente do Instituto do Coração, dos médicos mais conhecidos aqui pelo público no Brasil. Dr. Roberto, o senhor vinha dizendo, primeiro, afastou a questão do chamado tratamento precoce, deixou bastante claro que isso não existe. O que se faz é ali um atendimento que é individualizado, inclusive, né, para minimizar, tentar mitigar os efeitos da doença, mas uma cura a gente ainda não tem. Todas as nossas chances estão voltadas aí para a vacina. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: para que a gente tenha uma baixa na pressão sobre os hospitais, em especial os da rede privada, desse o senhor deve ter um registro bastante claro já na cabeça. Quanto tempo a gente teria? Lembrando, a gente tem poucas doses, a vacinação vai começar pelos profissionais de saúde, né? O senhor acha que o alívio para o sistema público vem quando? Para o sistema hospitalar como um todo? Primeiramente, como você disse, o tratamento precoce existe, mas é individualizado. Quer dizer, a grande massa da população vai se beneficiar realmente. A única arma para você conter o vírus é a vacinação, como já foi dito e como cientificamente comprovado. Eu acho que demora. O Brasil tem um sistema altamente capaz de vacinação, é um sistema capilarizado.
Para você ter uma ideia, o ano passado, por exemplo, em 3 meses, a vacinação da influenza, nós vacinamos, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses, né? Uma capacidade de vacinação de quase 1 milhão de pessoas, por exemplo, no estado de São Paulo, 600 mil pessoas por dia em 4 dias, 2 milhões e 400 mil pessoas da vacina da influenza. Então, a capacidade do sistema de vacinação do país é extremamente competente, né? Se você comparar os números da vacina da influenza, por exemplo, vacinação para a influenza, e dos números de coronavírus na Inglaterra, a nossa vacinação é muito mais rápida. É um sistema capilarizado e altamente competente. O que nós vamos provavelmente enfrentar problemas é com as doses realmente, né? Com o número de doses de vacina disponível. Talvez nós comecemos uma campanha de vacinação e teremos talvez até que diminuir ou parar, ou não sei como, porque não acredito. Veja, não sou especialista na área, que teremos doses para continuar para vacinar a população de uma maneira muito rápida. Tua pergunta, os hospitais, pelo menos da minha experiência, os hospitais estão completamente cheios, né? E eu acredito que o efeito de uma vacinação, claro, tem que começar o quanto antes, mas não será imediato, né? Quiçá demore até meses para você poder ter um alívio da rede privada, como você falou mesmo, em que eu trabalho no hospital, o Hospital Sírio-Libanês, estamos completamente lotados e com filas de espera de pacientes esperando UTI. Então, por isso, é urgente que se comece a vacinar e vacinar o maior número de pessoas por dia que nós pudermos nesse país para minimizar as mortes, a contaminação, a letalidade o quanto antes e reduzir, evidentemente, o número de hospitalizações.